Olá, pessoal. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, Luciana. Tudo bem? Diomar. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos hoje para mais uma live. Uma live nos finais de semana de feriados. Oi, Su, Aline. Sempre estão aqui. As primeiras, tudo bem? Eliana. Mais uma vez aqui fazendo a live pelo Instagram e pelo Facebook, de forma que vocês vão perceber que eu fico olhando para lá e para cá para tentar conversar com vocês todos ao mesmo tempo. Eu vou pedir também que vocês ignorem se ouvirem barulhos por trás aqui, barulhos de crianças, porque acabaram de instalar um parquinho bem aqui abaixo da minha janela, então de vez em quando acontece isso. Mas tudo bem, né? São gritos de criança, são gritos de alegria. Então, se por acaso vocês ouvirem, é, desconsiderem, né? Para poderem focar aqui na nossa, uh, na nossa live. Boa noite a todos. Selma, oi Júlia, querida, Cleide, Rê, oi Rê. Voltando para São Paulo e ouvindo você, Luzia, Rita, Maria de Nazaré, Lilian. Oi Reginaldo, tudo bem? Quanto tempo que você não aparece? Rock, eu fiquei sabendo essa semana, me entrou em contato comigo uma pessoa de um grupo teu que diz que você posta as coisas todas no grupo e você é fiel às nossas lives. Eu fiquei feliz em saber, viu, Rock? É um barato, né? Como a gente às vezes não sabe exatamente o alcance, né, do nosso trabalho, e é muito bom quando vocês escrevem, quando vocês contam, né? Porque além da gente ter uma dimensão maior daquilo que a gente está fazendo, que nos impulsiona a inclusive dar continuidade nos formatos que a gente vem desenvolvendo, sabendo que eles estão agradando, né? Além disso, vocês ajudam também a dizer quais são os temas mais interessantes, o que vocês gostam mais de ouvir, etc. Olá, Maria Silvia, Marta Correia, obrigada, Alessandra, Rose. Que bom que vocês vieram todos e todas aqui hoje para a gente falar de recuperação em codependência, né? Falar de recuperação é sempre importante porque nós temos aí conceitos diversos em relação a esse tema ou esse conceito, né? Então, para que nós possamos começar, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal. Um dia desses me perguntaram, né, se a teoria sistêmica, além de beneficiar casais e famílias, se ela também beneficia indivíduos, né? E é justamente sobre isso que eu acho que a gente acaba trazendo quando a gente fala em recuperação. Vou falar sobre isso com vocês hoje. E a outra questão é, então, me apresentando, né, terapeuta de casal e família, terapeuta sistêmica, ou seja, minha especialização é na teoria sistêmica. Para quem está vindo pela primeira vez, beijo, Mara. Para quem está vindo pela primeira vez, nós fazemos essas lives todos os domingos, às 18 horas, aqui pelo Facebook, fazemos pelo Instagram também ao mesmo tempo, então vocês vão perceber que eu fico olhando para as duas telas para conversar com todos vocês. E aí eu inicio sempre com um tema correlato à codependência, esse primeiro momento, esses primeiros 35 a 40 minutos, e depois até às 7, os outros 20 minutos, a gente fala, eu trago a possibilidade de vocês falarem aí um pouquinho sobre, interagirem e também me fazerem perguntas, né? Obrigada, Natália. Então a gente pode interagir, todas as lives ficam gravadas aqui no Facebook, no IGTV do Instagram, de forma que vocês podem depois consultar outros temas que venham corroborando para o tema que a gente está tratando hoje, né? Mas então vamos lá. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, gente. Eu também gosto muito, muito de
falar com vocês, de ouvir, de ler vocês. Oi, Selma, tudo bem? Então vamos lá. Codependência e recuperação, ou recuperação em codependência. Então vamos primeiro separar esses dois conceitos para que vocês possam entender o porquê de falar em recuperação em codependência, diante de tudo o que a gente vem conversando sobre codependência a cada domingo, né? Como fica claro para vocês que a gente fala em recuperação, o que é recuperação em codependência? Então vamos primeiro falar de codependência bem brevemente, para que vocês que estão iniciando agora possam entender. Olá, Áurea, tudo bem? Cheguei. Parece que vocês vêm assim, correndo, maratonando, né? Como diz a Júlia, para poder chegar na live. Então vamos lá. A codependência, então, para que a gente possa falar do conceito e vocês entenderem o que é recuperação, para quem está iniciando agora, ou ainda para as pessoas que estão estudando mais, né, que às vezes me perguntam alguns detalhes sobre esse tema, algumas considerações específicas. Então vamos lá. Codependência é um transtorno comportamental que se deflagra ou se manifesta aonde? Nas relações, né? A codependência, ela só se manifesta, nós só percebemos que temos características, traços codependentes quando nós nos relacionamos com os outros, né? Ela é algo que se dá nas minhas relações. Então, como que vocês podem perceber isso? Normalmente eu ouço assim: sou codependente de fulano, sou codependente do meu marido, sou codependente do meu filho, sou codependente do meu pai, né? Então, esse ser de, na verdade, é um modo que fica vocês utilizam muito, né? Mas não é necessariamente o correto. Nós não somos codependentes de. Nós somos codependentes ou temos características codependentes que se manifestam nos relacionamentos com, né? Então, nós não somos codependentes de alguém. Nós temos uma manifestação mais profunda com determinadas pessoas. Quando nós falamos em pessoas que têm relacionamentos, bem-vinda, Dilce. Bem-vindo, Juan. Muito obrigada. Quando nós falamos em comportamentos, Tiago, tudo bem? Tiago Tenório, queridão, obrigada por você estar aqui. Então, quando nós falamos a respeito de codependência em relacionamentos, ou observamos que temos mais predisposição a ter comportamentos codependentes na relação com o cônjuge, com o pai ou com um determinado filho, existem outros fatores que deflagram isso nessa nossa relação. Então, por que às vezes vocês dizem assim? Parece que eu tenho um imã para atrair relacionamentos com dependentes químicos, ou para atrair relacionamentos com pessoas problemáticas, ou com pessoas que estejam passando por determinados tipos de dificuldades, ou compulsões, ou etc. Por quê? Porque existem padrões internos seus que conversam com os padrões internos dessas pessoas, né? Então, esse imã que a gente diz, ou agulha no palheiro, ou mais vulgarmente vocês falam com muita, né, prevalência, inclusive nos relacionamentos, o dedo podre, isso significa o quê? Significa que existem padrões meus que conversam com os padrões do outro. Isso na relação afetiva. Na relação maternal, paternal ou filial, isso acontece por um processo de uma relação que já não há essa escolha, ela já existe e ela vai então dando a predisposição para isso acontecer. Né? Esse relacionamento é um relacionamento, inclusive uma família muito bacana que eu atendo. Se tiverem aqui pela primeira vez hoje, sejam bem-vindos, vocês vão saber de quem que eu estou falando. Falaram um termo esses dias na sessão que eu acho que exemplifica de uma forma tão didática o que são esses relacionamentos, né? Falaram que as relações são inflamadas entre eles ou com determinadas pessoas, né? Então é isso mesmo, é como se nós pudéssemos ter relações diversas com diversas pessoas, mas com aquela pessoa ou com aquele microsistema familiar, a nossa relação inflama, ou seja, ela carrega uma série de questões que podem adoecer,
ela carrega uma série de questões que, se não forem olhadas, elas vão machucar, elas vão criar relacionamentos disfuncionais, vão criar relacionamentos tóxicos, vão trazer dores a mais, né? Então, a gente precisa observar que isso se dá em relações específicas. Então, o primeiro convite para vocês entenderem a questão da codependência: observem como se dão os padrões relacionais entre vocês e os microsistemas. Como se dá com meu filho, como se dá com meu pai, como se dá com a minha mãe, com meu marido, com a minha outra filha, no meu trabalho, enfim. Para que a gente possa desmistificar um pouco esse conceito de que sou codependente, serei sempre codependente, nasci codependente ou morrer codependente, né? Isso não é exatamente dessa forma, mas é aquilo que se manifesta nesses relacionamentos, porque existem padrões que se conversam, né? Então, nesse sentido, fica mais fácil nós entendermos que a codependência ela não está atrelada a todas as pessoas que, porventura, tenham relacionamentos com dependentes químicos. As pessoas que têm relacionamentos com dependentes químicos, elas sofrem, sem dúvida nenhuma, impactos muito relevantes. E nós já falamos sobre esses impactos em outras aulas, em outras lives, né? Então a gente sabe que não tem como escapar desse impacto. A negação, que nós já falamos, o controle, que nós já falamos, a desorganização dos papéis, todas as fases aí que nós falamos. Porém, a codependência, ela não é necessariamente atrelada à família de dependentes químicos, ela também não se dá de forma, todo familiar de dependente químico é codependente? Não, né? E também não é uma doença, como muitas pessoas sempre perguntam, acho que isso sempre, né? Codependência é doença? Não. Codependência tem cura, né? Se codependência não é doença, nós não vamos falar em cura, nós vamos falar em mudanças comportamentais que se manifestam por meio de mudanças de padrões, né? Então, nós vamos observar esse conceito de algo que está e não é. Eu não sou codependente, eu estou me relacionando de forma codependente com esse ou com aquela pessoa, tá? E aí, da onde surgiu essa codependência, então? Quando eu me relaciono com um dependente químico, eu passo a ser um codependente? Não necessariamente. A minha codependência só surge quando eu me relaciono com alguém com determinadas características? Não necessariamente, né? A minha codependência, aquela que eu falei para vocês, que não é codependência de, mas é codependência que se dá na relação com, né? Essa minha codependência, eu falo minha por quê? Porque a codependência, ela não vai sumir se nós deixarmos de nos relacionar com as pessoas que deflagram aquele padrão. Isso é muito importante a gente entender. Então, não só nos relacionamentos de mãe e filho, de pais e filhos, ou de cônjuges, não é a escolha em sair daquele sistema ou sair daquele relacionamento que vai levar junto a minha codependência. Ela vai ficar comigo. E se eu não cuidar dela, eu vou acabar reproduzindo esses padrões, né? Uh... Tenho, Áurea, tenho. Dá até para ver aqui. É o box da escrita terapêutica, da comunicação positiva. E esse aqui que eu gosto muito, ó. Puxa a conversa casal. É o que a gente usa nas terapias de casal, né? E em muitos outros. Que bom que você viu. Adoro esses boxes. Então, então, voltando, né? Quando eu me relaciono, então, com alguém e deflagro meu comportamento codependente, se eu me deixar de me relacionar com aquela pessoa, eu posso não me relacionar com ela mais. Fica bom, hein, Áurea, fazer um box da minha, hein? Vou fazer, sim. Obrigada pela ideia. Então vamos lá. Essa relação, então, é minha, esse padrão é meu, né? E se eu me separo do indivíduo, se eu me afasto do indivíduo que deflagra aquele comportamento, sem dúvida nenhuma, esse indivíduo vai levar a parte dele, mas vai deixar comigo o que é meu, que é a minha codependência. Por isso que eu falo em minha codependência, né? Para que a gente possa assumir a responsabilidade sobre ela, no sentido de que quem tem que cuidar da minha codependência não é o outro, não é se o outro ficar bem, não é se a minha família for diferente, não é nada que vem do externo. É tudo aquilo que eu vou cuidar aqui dentro que vai me proporcionar
a libertação emocional da codependência. Muito bem, então acho que ficou claro, né, o que é. Lembrando que esse padrão, ele surge na infância. Se esse padrão surge na infância, em relacionamentos familiares, onde existem relações disfuncionais, ou com excessos, ou com faltas, ou com negligência, abandono, rejeição, abuso, hostilidade, excesso de autoridade, falta de afetividade, enfim, tudo aquilo que a gente sempre fala quando fala em codependência, vocês podem procurar e achar isso em diversas outras lives, né? Então, quando nós pensamos que esse padrão surgiu na infância, isso significa que existe recuperação em codependência. Se eu não olhar para a minha história com a minha família de origem, difícil, né? Porque eu estou falando de um padrão relacional. E as nossas relações, elas surgem como modelo, como reprodução dos relacionamentos que nós vivenciamos em nossa família de origem. Então, quando nós falamos em recuperação, aí é um outro conceito que a gente precisa entender. Então, primeiro, codependência. Segundo, recuperação. O que é recuperação, né? Esse termo, vocês conhecem esse termo utilizado para dependência química, quando os dependentes químicos falam em entrar em recuperação, né? Como a doença como a dependência é uma doença crônica, progressiva, fatal e principalmente pelo fator crônico, nós não falamos a cura, mas nós falamos entrar em recuperação, ou seja, iniciar um processo de uma nova fase de realmente tentar trabalhar as não repetições desses padrões de dependência. E por que recuperação? Né? Agora me lembrei do meu amigo Alexandre Araújo e do meu amigo Zé. Os dois fazem o programa Recuperação na Rádio Boa Nova, do qual eu participei durante muito tempo como comentarista junto com eles. É um programa bárbaro que acontece ao meio-dia, todos os sábados, e traz muitos conceitos sobre recuperação para dependência química, né? E lá eles dizem, né, o que é o José Carlos Arantes e o Alexandre Araújo. O que é a recuperação? Que é justamente esse conceito de recuperar o que foi perdido. O que nós perdemos na fase da dependência química ativa? Muitas coisas. E o que nós perdemos na recuperação, na fase da codependência, digamos, ativa, ou quando estamos em codependência? Também perdemos muitas coisas, né? Então, recuperação né, o conceito pode dizer para nós que a recuperação, quando a gente fala em codependência, sinaliza um processo onde nós vamos iniciar a busca por novos padrões de relacionamento, para que nós possamos nos relacionar de outras formas. Eu já respondo as perguntas, tá bom? Depois, no segundo tempo, eu vou olhar todas aqui e vou responder. Podem ir colocando. Então, vamos lá. Então, consciente da minha codependência, consciente desse transtorno que me afeta, que se deflagra em algumas relações, eu então desejo buscar novas formas de me relacionar que não repitam ou que não voltem a reproduzir esse padrão que eu venho reproduzindo há muito tempo. Então eu entro em recuperação quando eu resolvo caminhar rumo a um novo modelo, a um novo padrão de relacionamento. Então, isso é recuperação em codependência, né? E aí, como trabalhar a recuperação? Que eu acho que esse é o grande ponto que faz com que vocês venham nas lives, com que vocês me escrevam, com que vocês façam aí os seus movimentos nos nossos grupos de estudos, nossos cursos, porque vocês querem entender como se libertar do padrão da codependência, como entrar em recuperação em codependência, né? E tudo parte, em primeiro lugar, né, dessa autoconsciência, dessa aceitação que nós já falamos em outras lives, quando nós falamos daquele tripé.
o tripé que eu trago para vocês no livro, no Até que a Droga nos Separe. Deixa ele aqui para mostrar para vocês, né? Então, quem ainda não conhece Até que a Droga nos Separe, o livro e o guia, que traz todo o conteúdo de codependência que eu escrevi, e o guia onde nós podemos estudar a nossa codependência nos nossos grupos de estudos que acontecem a cada 15 dias. Agora com a ajuda das minhas queridas Regiane e Bruna, né, minhas queridas que estão desde o começo no grupo de estudos e que agora vão começar aí a ajudar esse movimento, né, de olhar para estudar a nossa codependência. Nosso grupo de estudos é isso. Nós estudamos questão a questão do livro e desculpem, do guia, né, que trazem questionamentos que nos ajudam a estudar e olhar para a codependência. Então, se você ainda não conhece, venha participar conosco dos nossos grupos de estudos, onde a gente fala e vivencia, na verdade, a recuperação da codependência. Muito bem, então no livro eu trago para vocês o tripé autoconhecimento, autoaceitação e aceitação da família e autocuidados. Esse tripé, né, é a minha proposta para libertação da codependência, de acordo com os meus estudos, de acordo com o trabalho que eu venho executando aí na área. Porém, né, voltando para o que nós estamos falando hoje mais especificamente, depois que eu saio da aceitação, do conhecimento, da consciência, eu preciso então iniciar uma caminhada rumo à à minha infância. Entender em que ponto essa infância foi disfuncional, se foi, se não foi, como era o meu relacionamento com os meus pais, com os meus cuidadores, com os meus irmãos. Isso tudo na teoria sistêmica, né, que é a teoria que eu abordo, e aqui eu tenho algumas alunas e algumas pessoas que fazem o trabalho de terapia voltada para codependência comigo, que sabem que eu utilizo o genograma para olhar para essa história, né? Então, nós vamos voltar à nossa família de origem por meio de ferramentas diversas, né? No grupo de estudos, as meninas fazem a linha do tempo, que é uma maneira de olhar para essa história também. Esse estudo é online, depois eu falo para vocês, tá? Então, tudo isso nos leva a diversas técnicas, né? Mas mais especificamente o genograma nos nossos cursos aprofundados, nossos cursos de aprofundamento à codependência, nas terapias, etc. O genograma que nos leva, então, a descobrir quais são esses padrões. O que eu repito do meu pai, o que eu repito da minha mãe, o que eu repito da relação do meu pai com a minha mãe, quais eram os meus sentimentos em relação a tudo isso, como eu desenvolvi esse padrão relacional. E é muito, muito, muito interessante quando as pessoas passam a ter a consciência de que a codependência não foi deflagrada nesse relacionamento que vocês vivenciam hoje, seja com o cônjuge, com o namorado, com o filho, com algum colega ou com a filha, que vocês já vivenciam esse padrão da codependência desde a infância. Né? A infância foi o berço, ela trouxe a possibilidade do padrão de codependência surgir e com o tempo, né, ele foi amadurecendo, digamos assim, na nossa adolescência e hoje nós temos aí essas características. Inclusive no grupo de estudos, né, meninas, nós estamos estudando justamente agora a fase da adolescência. Fizemos muitos trabalhos, muitas atividades para olhar para a nossa criança, que desenvolveu a codependência. Fizemos linha do tempo, fizemos exercício de acolhimento à criança interior, fizemos genograma no projeto Laços. E aí, com toda essa busca, esse conhecimento da nossa criança, vem então a história da nossa adolescente, do nosso adolescente, né, que vem intensificando esses padrões relacionais codependentes, permeados por várias características codependentes. Muito bem, e agora, consciente disso tudo, olhando a minha família de origem, sabendo exatamente como isso surgiu, por que surgiu e o que eu faço com isso, né? Eu já sei que isso é uma reprodução de um padrão do meu pai, da minha mãe, etc, etc. Lembrando que não vai ser em um momento específico que nós vamos ter a dimensão de
toda essa descoberta, isso vai acontecendo durante toda a nossa vida, né? Tem muitas questões que a gente observa num primeiro momento, num genograma, numa atividade de acolhimento, etc., mas existem outras que ficam submersas e que a gente ainda não acessa e que vamos acessar em outros momentos da vida. Então, por que é importante nós estudarmos a codependência, nós estarmos sempre olhando para isso, seja na terapia, seja num grupo de apoio, seja num curso intensivo como esses que nós estamos fazendo ultimamente? Por que é importante? Porque eu vou estar sempre descobrindo coisas novas a respeito do meu padrão codependente. E à medida que eu descubro coisas novas, eu tenho mais ferramentas para poder lidar com a recuperação. E aí, como que se inicia esse processo de recuperação? Se inicia quando eu desenvolvo algo muito, muito importante que eu observo com tanta frequência em vocês, nos grupos de apoio, que é a autopercepção, né? A autopercepção é algo fantástico. A autopercepção é aquilo que nos propicia fazer escolhas, né? Porque normalmente nos padrões de codependência, nós reproduzimos esses comportamentos sem querer, sem saber, sem entender. A gente só vê que a gente fez aquilo e não sabe por quê, né? Quando a gente tem a autopercepção, nós podemos começar a fazer o movimento de se afastar da situação, olhar e falar: não, não mais. Quero fazer diferente. Quero buscar outra forma de me relacionar. Não quero mais esses tipos de relacionamento na minha vida. Sejam eles não só com relacionamentos que eu venha a escolher, mas até com os meus próprios filhos, que eu não tenho escolha, digamos assim, né? Que as pessoas às vezes falam, a mãe ela nunca se liberta tal, mas a mãe pode criar novas formas de se relacionar e se comportar com esse filho, que sem dúvida vão deflagrar nele outras formas de se comportar também. E quando nós desenvolvemos a autopercepção, nós temos a capacidade de começar a fazer essas escolhas. Porque a gente começa a perceber onde surge a negação, onde surge o controle, quando eu estou com medo, quando eu me sinto culpada, quando eu me sinto raivosa, quando eu estou repetindo algo que não é meu, mas eu estou repetindo, né? E por que eu falei que eu vejo com muita frequência? Porque é muito comum, né, nos grupos de apoio, principalmente os grupos que a gente realiza aí de amor exigente aos sábados, ou mesmo no grupo de estudos do livro, quando as pessoas dizem, eu não consegui fazer tal coisa, mas eu percebi que eu estava com medo, eu percebi que eu estava com algum sentimento, né? E o mais bacana é que às vezes em alguns processos terapêuticos, né, quando você vem a sentir um incômodo determinado por uma situação onde você quer refutar aquela situação para poder não lidar com aquele sentimento, e nós colocamos o paciente ou a pessoa que está no grupo com a gente em contato com aquele sentimento, ela começa a olhar para ele, a perceber. Então é autopercepção, né? Digamos aí que é o primeiro ponto da recuperação. E vocês têm feito isso, né? Se observado. No nosso grupo de estudos que a gente tem aí no nosso WhatsApp, né? Todos os dias as meninas trazem histórias de autopercepção. E aí, né, essas histórias vêm seguidas de um chicotinho, né? Todas as histórias de autopercepção têm um chicotinho incluso assim. O que é o chicotinho? O chicotinho é assim: eu recaí, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu percebi, mas mesmo assim eu fiz. Isso é um processo, né? Recuperação é um processo. Quando a gente fala em mudança de padrões, de uma vida toda, como que nós podemos esperar que isso aconteça assim, num piscar de olhos ou num passe de mágica? É um processo, e o processo não precisa de chicote, o processo precisa de acolhimento, né? Então, a gente ouve, né? Ah, eu não devia ter feito isso, eu recaí no meu comportamento, eu fiz errado, né? E tem uma coleguinha hoje que está aqui, né, que estava se sentindo triste de manhã no nosso grupo, achando que fez errado, né? Mas eu disse para ela que ela não fez errado, ela só está no processo de recuperação. E a recuperação nos impõe esse ir e vir, né? Nós não temos como de hoje para amanhã não repetir mais esses padrões.
Nós vamos observar, vamos repetir por vezes, e a essa repetição desse comportamento vai fazer com que a gente tenha mais resiliência para não repetir da próxima vez. Então é normal, é comum, né, a gente ficar triste quando a gente tem a sensação que a gente recaiu, sim, né? Mas sem chicote, sem nos chicotearmos, sem achar que nós precisamos dar conta de todos esses sentimentos, esses comportamentos, essas mudanças de uma hora para outra. Então, em codependência, nós já somos muito habituadas a nos automutilar no sentido emocional, nos maltratar, não nos acolher, não nos achamos merecedoras. Então, qualquer comportamento que diga que estamos indo pelo caminho errado, nós já enxergamos como errei, como eu realmente não mereço ficar bem, ou eu nunca vou ficar bem, né? Que é o chicote. Então vamos abrir mão disso, vamos entender com o nosso acolhimento para a nossa criança interior ferida, para a nossa adolescente que cronificou esses comportamentos devido às dificuldades. E para nossa mulher ou homem, seja você que esteja aqui ouvindo falar também sobre o tema e que seja um homem, que nós possamos acolher essas nossas questões e ter paciência com o nosso processo. Isso é recuperação, né? Puxa, eu realmente não devia ter feito isso, ou isso denota que eu talvez não esteja indo no caminho certo, ok, uma observação, mas pronto, eu posso fazer diferente da próxima vez, né? Então, aonde que nós vamos recair, ou vamos escorregar, ou vamos ter mais dificuldade em implementar esses novos comportamentos? Justamente nos relacionamentos. Porque se eu ficar quietinha e não me relacionar com ninguém numa ilha, eu não tenho codependência. Agora, a partir do momento em que eu começo a me relacionar com alguém, e eu tenho aquele padrão fazendo parte da minha forma de me relacionar, sem dúvida eu vou reproduzir isso tantas vezes forem necessárias para que eu não reproduza mais, até eu perceber que eu criei um novo hábito, que eu criei um novo padrão, que eu criei uma nova forma que eu posso escolher. Mas no início eu preciso acolher, eu preciso perceber e acolher, né? Então esse ponto é muito importante porque é algo que eu vejo com muita prevalência, né? Essa automutilação no sentido de, nossa, eu não podia errar. E isso está muito ligado ao próprio perfeccionismo da codependência, né? A codependência traz uma carga de perfeccionismo muito grande, vocês sabem disso, né? Isso, o controle em ser a melhor pessoa, o controle em ter os melhores resultados, isso tudo está atrelado ao perfeccionismo. Então eu preciso mudar, e aí quando eu não mudo 100%, eu me, me castigo. Nesse processo, eu fico mais distante da possibilidade da recuperação. A recuperação requer acolhimento, né? A recuperação requer acolhimento não só das outras pessoas que estão no nosso grupo de apoio ou do nosso terapeuta, ela requer acolhimento nosso, que nós possamos nos acolher nessas dificuldades que nós vivemos, né? Então, queria falar com vocês um pouquinho a respeito desse conceito que vocês trazem de recaída, né? O outro conceito que é importante a gente falar é algo ligado à questão familiar e que se manifesta nos relacionamentos individuais que têm a relação da codependência, visto que ela é uma questão relacional, que é a homeostase, né? Nós já falamos disso quando a gente fala sobre família. E o que é homeostase? Homeostase é aquele funcionamento do termostato, né? Aquele que sabe que pode ir até certa temperatura, quando ultrapassa, ele mesmo faz o movimento de voltar para aquela temperatura que você disse, ou reprogramou, ou programou o termostato para ir. A homeostase também acontece no sistema familiar. O que é isso? As famílias, quando algum membro dessa família, de alguma maneira começa a tentar
não mais reproduzir aquele padrão, não mais dar continuidade àquela forma de relação familiar, onde que aprendeu na infância e que se reverbera na família hoje, a família tem um movimento inconsciente que faz com que esses membros tenham comportamentos que, de alguma maneira, levem as pessoas ao mesmo movimento de sempre. Aquele movimento que já é conhecido. É como se fosse uma autossabotagem familiar, né? Então, eu quero fazer diferente, mas o movimento do meu sistema familiar me leva a reproduzir. E é exatamente isso que acontece quando você individualmente reconhece um padrão da sua família de origem e aí você quer modificar esse padrão nos seus novos relacionamentos ou nos seus relacionamentos antigos, mas você quer um relacionamento novo, mesmo com essas mesmas pessoas. E aí o que acontece? Eu inconscientemente acabo tendo movimentos de reproduzir os mesmos padrões, que talvez são esses que vocês chamam de recaída, que é a homeostase do sistema familiar, daquele padrão familiar que já se instaurou desde a infância, me levando a repetir novamente esse mecanismo, novamente esse padrão, novamente esse comportamento. Então é muito importante entender esse conceito, porque recaída, homeostase, autossabotagem são mecanismos, são comportamentos, são situações que vão acontecer em todo o processo de recuperação. Na dependência química, em outras compulsões, na codependência e entre outros transtornos, né? Então, por que a gente precisa entender isso? Porque isso faz parte do processo. Né? Quando nós falamos que estamos buscando a recuperação, nós precisamos saber que estamos propensas ou que estamos na iminência de vivenciar algum desses processos de recaída, de autossabotagem ou de homeostase. E por que é importante eu saber disso? Justamente para eu evitar esse chicotinho que eu falei para vocês. Evitar dizer que não dou conta, que não entro em recuperação nunca, que eu não mereço me recuperar, que eu não tenho jeito mesmo, que eu sou fadada a viver essa questão da codependência para sempre, que a codependência é algo que eu nunca vou conseguir me libertar. Então, nesse sentido, vocês precisam entender esses mecanismos para que vocês fiquem mais tranquilas em relação aos momentos, tranquilas e tranquilos, aos momentos em que essas situações acontecem durante a recuperação, né? E por fim, né, importantíssimo, nós já fizemos várias lives sobre, porém, né, eu preciso sempre trazer para vocês a lembrança, porque isso precisa ser lembrado todos os dias, que em recuperação nós precisamos trazer todos os dias para a nossa vida o nosso processo de autocuidados, né? Isso é fundamental, porque para nós é muito fácil esquecer de nós de um dia para o outro. Né? É muito fácil esquecer que nós precisamos de água, é muito fácil esquecer que nós não molhamos as plantas, é muito fácil esquecer que nós não marcamos nossos médicos, é muito fácil esquecer que eu precisava ter feito algo por mim. Esse é um movimento natural nosso de muitos anos. Então, se nós não estipularmos um planejamento de autocuidados, onde todos os dias a gente vai observar, seja num mural, seja num livro, seja num caderno, seja num post-it, seja em alguma forma que me traga a lembrança de que eu preciso ter autocuidado diário, eu vou acabar me esvaziando dessa forma de criar um novo padrão. O meu novo padrão, ele é criado a partir do autocuidado, né? Então, eu tenho aqui inúmeras pessoas que poderiam contar para vocês, né, que vêm vivenciando situações de autocuidados aí, porque estão nos nossos grupos, ou não porque estão, mas pessoas que participam dos nossos grupos e que também têm buscado formas de conhecer o tema e que vêm se cuidando e que percebem, como se fosse num piscar de olhos, mas não é, porque é um processo, que não estão mais reproduzindo esse padrão. Quando eu percebi, estava fazendo escolhas em fazer diferente. Quando eu percebi, eu não estava mais respondendo da mesma forma.
Quando eu percebia, eu não tinha mais raiva por esse determinado comportamento, eu não me sentia mais culpada. Quando eu percebi, eu tinha assertividade para falar com o outro. Quando eu percebi, por quê? Porque é um processo que eu fui construindo dia a dia por meio do meu autoconhecimento, dessa percepção, dessa aceitação e desse autocuidado, né? Então, a gente conversa muito sobre autocuidado. Já tivemos aqui uma live sobre autocuidados que quem não assistiu, recomendo que assista, onde a gente conversa a respeito de como montar, né, um programa de autocuidados. Então eu sugiro a vocês que não deixem essa parte, porque essa parte é a que vai construir esse novo padrão de relacionamento com os outros, certo? Então aqui para que a gente possa fechar o tema, porque já estamos nos 40 minutos, o que nós falamos hoje? O que é codependência, né? Esse padrão que se dá somente nas relações. Falamos sobre o que é recuperação, que é justamente esse padrão de ir em busca daquilo, esse movimento de ir em busca daquilo que nós perdemos ou que nós precisamos fazer de novo para sair da paralisação que a codependência nos coloca. Falamos sobre a necessidade de um movimento terapêutico ou de grupo, seja ele com o seu terapeuta individual, com o seu terapeuta familiar, seja ele no grupo de apoio, onde for. Como nós vamos conhecer os nossos padrões familiares de origem e de outras gerações, né? E isso a gente fala em transgeracionalidade. Vamos fazer uma live sobre isso, Rê? Quem não pode ouvir essa palavra, né? Transgeracionalidade. E aí, falamos sobre isso, né? Sobre esse retorno. Falamos sobre isso que nós chamamos de recaída, homeostase ou autossabotagem, processos que vão acontecer na recuperação. E, por fim, a importância do planejamento de autocuidados para que essa recuperação seja realmente robusta, para que nós estejamos em recuperação, para que nós todos os dias possamos lembrar, né? E aí vem, como diz Amor Exigente, como vai você cada vez melhor e que dia é hoje, o primeiro dia da minha nova vida? Por quê? Porque mesmo que eu tenha errado hoje de manhã, ou recaído, ou entrado em processo de homeostase, ou entrado em autossabotagem, eu posso fazer diferente agora. Então eu sempre posso fazer diferente. E à medida que eu erro, percebo e faço diferente, eu fico como? Cada vez melhor. Né? Ou como dizem os anônimos, só por hoje, um dia de cada vez. Devagar, mas sempre, devagar sempre, né? O importante é esse movimento, não o movimento da rapidez, mas o movimento da continuidade. E como codependentes têm dificuldades com continuidade, não é mesmo? Codependentes têm padrões de procrastinação e desistência de si e dos seus sonhos com muita prevalência. Então, por que que a gente precisa de todo esse aparato? Justamente para a gente não entrar nesses movimentos de repetição de padrões que não são legais. Autocuidado, autoconhecimento, aceitação e conhecimento, né, de tudo isso que a gente vem sempre buscando trazer para vocês em termos de teoria, nos ajuda então a entender o processo que nós vivemos para que nós possamos ter condições de fazer diferente todos os dias, certo? Bom, vamos lá aqui parar de falar um pouco, né, Romina? Senão você não responde ninguém aqui e o nosso Instagram, ele cai antes. Então vamos resolver aqui o Instagram primeiro. Então vamos ver as dúvidas que vieram aqui. Agradeço a todos que estão aqui pelo Instagram, iniciando, né, aqui essa nova rede que a gente vem fazendo há pouco tempo, mas que vocês já são super fiéis, né? Vamos lá. Minha única dificuldade aqui é que eu não sei mexer com tanta facilidade como no Facebook, por causa do dedo, né? Eu prefiro o mouse. Então vamos lá. Romina, codependência e dependência emocional são a mesma coisa? Dani, não, né? Nós temos muitas similaridades entre o transtorno da codependência e a dependência afetiva ou emocional,
mas são processos que são distintos, né? A dependência afetiva e emocional, ela até encontra embasamento em transtornos da personalidade dependente. Então, nesse sentido, ela traz outros olhares, outras características, inclusive mais focadas em algumas questões. Não são o mesmo, mas são muito, muito próximas. E existe uma prevalência entre codependentes também terem a dependência afetiva e vice-versa. Né? Então, apesar de não ser a mesma coisa, elas andam, digamos, de mão dadas, né? Esse estudo é online, como podemos participar? Adquirir o livro e... Então, o livro e o guia, que é esse kitzinho aqui que eu mostrei para vocês, ele que vai dar o subsídio para vocês fazerem os estudos. O livro e o guia vocês adquirem no site rominamiranda.com.br, que as minhas queridas aqui, Júlia e Rê, né, colocam aqui para as pessoas que estão vindo pela primeira vez. E aí vocês vão me chamar ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo direct do Instagram. Eu vou passar o link para vocês e vocês vão entrar no nosso grupo de estudos de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é para interação entre os membros. O nosso estudo ele acontece a cada 15 dias na plataforma Zoom. Porém, aos sábados, das 16 às 17h30, sábados a cada 15 dias. Temos agora no sábado que vem, dia 6 ou 7, sábado que vem, né? De novembro. Porém, o link eu só divulgo dentro desse grupo de WhatsApp. Nosso grupo de estudos não é um grupo aberto. As pessoas que estão lá são pessoas que estão no nosso grupo de WhatsApp, que de alguma maneira já me contataram, que a gente sabe quem são essas pessoas, para que a gente possa ter um melhor ambiente de estudos, digamos assim, tá? Então, se você quer participar, você me chama, eu passo o link para vocês, você interage com as meninas que vivenciam esse processo e vem participar dos nossos grupos a cada 15 dias. Parabéns pela live, muito obrigada. Mara, a autopercepção deve ser honesta. Será que às vezes nos manipulamos também? Sem dúvida nenhuma, né? Nós justificamos dentro da negação. Então é muito comum nós racionalizarmos, justificarmos, no sentido de que possamos reproduzir esse padrão e continuar alimentando essa forma de funcionar. Então, sem dúvida, nós manipulamos a nós, claro, mas a autopercepção, como você disse, Mara, ela tem que ser honesta, ou seja, ela só é real quando ela é honesta. Quando ela não é honesta, ela é algo que faz parte da negação, algo que faz parte da manipulação. Aí não é algo saudável, né? A autopercepção, sim, é saudável. Obrigada, Mara, querida, viu, por sempre estar aqui nas lives, sempre mandar seus comentários que ajudam a esclarecer muitas coisas, viu? Beijo. Ai, só um pouquinho, gente, sou devagar para essas coisas. Eu preciso de uns assistentes universitários aqui para me ajudar a mexer nas coisas. Vamos lá. Eu acho que aqui no Instagram nós terminamos os nossos comentários ou perguntas, né? A Áurea aqui tem um monte de gente que vem com ela, né, Áurea? Obrigada, viu, vocês que vêm pela Áurea. Meninas, vocês estão comprometidas com a sua recuperação, sem dúvida, né? Estão aqui. Áurea, vamos falar dos processos do tratamento da codependência. Uma live. Eu tenho uma live aqui, Áurea, gravada no Face, que chama Processos de Recuperação em Codependência, algo assim. Veja se você acha. Caso contrário, a gente pode fazer algo que dê continuidade nisso. Parabéns, Romina, você tem uma fala. Parou. Boa noite, Romina. Amei, Rô. Ah, Luciana, que bom que você está aqui, que de alguma maneira você possa ser beneficiada por nós, pelas nossas palavras, para que você entenda que tudo faz parte e que você vai ficar bem, viu? Um beijo para você. Terminamos aqui no Instagram, que daqui a pouco cai, e agora vamos começar a olhar aqui as perguntas do Face, que ajuda também vocês no Instagram, né?
Seja bem-vinda, etc. Minhas meninas queridas que vêm sempre, fazem as vezes das que vão chegando, né? Boa noite, Romina. Aprendo muito nas suas lives. Gratidão, muito obrigada. Floripa, boa noite. Estou atrasada, mas cheguei. Maria Costa de Oliveira, boa noite. Você é muito importante para nós. Um grande abraço. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada. Vocês também são importantes para mim, viu? Obrigada, Mara. Beijo, beijo. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Boa noite para todos. Quanto tempo, linda, atrasado, mas cheguei. Ufa. Não sei se isso é um tipo de codependência, mas quando meu adicto está em casa limpo, sinto uma culpa danada em ter que sair e deixar ele em casa. É como se eu estivesse perdendo esse tempo que eu poderia estar com ele sóbrio. Será que é normal isso? Você me entende? Claro que entendo, Luzia, mas veja só que disfunção nesse sentimento, né? Se é codependência, se não é codependência, a questão é que não é um sentimento saudável se você pensar que tá muito carregado com essa sensação de que parece que você ainda perde algo, né, pelo fato dele, de você não estar com ele o tempo todo, né, que você precisa usufruir do pouco que ele te oferece quando ele está bem, digamos assim, porque quando ele não está bem, você sabe que não vivencia isso. Então, assim, que bonito, né, você trazer seu sentimento exatamente como ele é. Eu gosto muito quando vocês trazem essa honestidade em olhar para vocês. É claro que eu entendo, né? Mas o quanto é bom olhar para tudo isso e trazer saúde para suas emoções, saúde para suas relações. Dilce, mas tem jeito de mudar passado, onde tem os trancos, já passei tudo, meus filhos, meu passado foi minha mãe que cuidava de hoje, mas foi assim, meus filhos, não. Então, não tem jeito de mudar o passado, claro que não, né? Mas tem jeito de mudar o que eu quero reproduzir do meu passado. Né? Aí é que está a grande gaiola emocional onde nós nos prendemos, reproduzindo padrões que não são nossos, de forma inconsciente. Quando nós entramos em contato com isso, nós podemos escolher se queremos repetir esses padrões ou não. Nós não vamos mudar o que passou. Nós vamos mudar o futuro com base daquilo que a gente não vai mais repetir do que passou. Menos chicote, mais acolhimento. Pérola, Chácara Pérola, quero participar do grupo. Você, por gentileza, me chame nessas redes que eu citei, que eu te coloco no nosso grupo. Cláudia, é um processo a codependência emocional. Devemos acolher mais, porque a orientação em geral é nos afastarmos de abusadores e pessoas tóxicas. É um processo a codependência emocional. Devemos acolher mais, porque a orientação em geral é nos afastarmos de abusadores e pessoas tóxicas. Pessoal, só uma coisa, vocês estão me vendo e me ouvindo? Porque aqui para mim apareceu que estamos com dificuldade de reproduzir esse vídeo. Só me deem um ok agora, se vocês estão vendo ainda, aqui no Facebook, por gentileza. Não sei se cortou, mas aqui estamos com problemas para reproduzir esse vídeo. Não sei se vocês estão conseguindo ver ou não, mas eu vou continuar. Vou continuar. Ok, sim, ai que bom, então tá bom. Então vamos lá, voltando aqui, por que que é orientado nos separarmos de relacionamentos tóxicos ou de abusadores? Então, aí nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? Quando nós estamos falando de relacionamentos com abusadores e pessoas tóxicas, de relacionamentos afetivos, de relacionamentos onde nós temos a condição de estar afastadas fisicamente, emocionalmente, etc., e essas pessoas são abusadoras e tóxicas, sem dúvida nenhuma, nós devemos preconizar esse afastamento físico. Se não for físico, nós vamos preconizar o desligamento emocional, quando as pessoas não têm necessariamente como se desligar fisicamente. Porém, mesmo que você se afaste do seu abusador, mesmo que você se afaste da sua relação tóxica, da sua relação abusiva, do seu narcisista ou do seu dependente químico, se você não cuidar do seu processo emocional, do seu, ter acolhimento com você e com aquilo que você vai vivenciar, você não se liberta do seu padrão de codependência, que não é do outro, tá certo? É seu. Então, mesmo que você se afaste, como foi indicado, dependendo do caso, sem dúvida nenhuma, ainda assim você precisa cuidar de você.
né? Obrigada, tem me ajudado muito. Onde consigo os seus livros? Então, acho que as meninas já colocaram aqui, né? Que os livros vocês conseguem no site rominamiranda.com.br. Oi, tudo bem, Neto? Estou gostando muito. O vídeo parou? Então. Quero também comprar aqueles do seu livro, ok? Só entrar no site. Meu filho recaiu, já está na casa dele, mas está me maltratando muito. Me liga, começa uma conversa, de repente já está falando alto ou falando blasfêmias. Hoje fico quieta, procuro entender o momento que ele está passando, mas machuca muito. Sem dúvida, Eunice, né? E o quanto é importante o seu fortalecimento para dar conta dessas vivências, né? Que bom que você está aqui. Também quero adquirir seus livros, como faço? As meninas colocaram o site aqui. Também quero participar do grupo. Tô dentro. Transgeracionalidade, tô dentro, né? Ai, ai. A Regiane realizou um sonho de autocuidado esse final de semana. Ela fez uma tatuagem linda, né, Rê? Isso é uma flor. Ah, eu posso contar? Se não pode, já contei, né? Mas essa flor, ela fazia parte, né, do plano de autocuidados que a Rê contou para nós no projeto Laços. E quando a gente vê isso se concretizando, realmente é muito legal, né? Se é uma pergunta, o que é transgeracionalidade? Transgeracionalidade é esse padrão que passa de geração em geração. Então, não é só na nossa família de origem, que nós chamamos de intergeracionalidade, entre a nossa geração e a anterior. Mas transgeracionalidade é quando passa por todas as gerações, ou por mais de uma geração, né? A Rê é muito rápida, Su. Eu encontrei este vídeo navegando no Face e gostei muito. Como preciso de orientação nessa área. Que bom, Esther. Olha só, navegando no Face e viu nosso vídeo, né? Poder superior, se você realmente precisa dessa orientação, nós temos certeza que estamos amparados por ele, né? Venha sempre, viu, Esther? Aos domingos às 18 horas. Oi, adorei a live, quero o link, obrigado por partilhar tanto conhecimento, valeu, muito bom, parabéns, lindo trabalho. Ah, Ana, querida, boa noite, bom te ouvir, que saudades, Ana Carazin. Eu pensava dessa forma quando meu ex-marido estava em casa, não queria sair. Vejam só, né, a Cleide está dizendo que também sente dessa forma. Para que vocês possam entender, né, que os sentimentos são muito comuns, muito similares, né? E aí a gente encontra esse acolhimento. Bel, parabéns, Romina. Amo esses momentos de ouvir você. Muito esclarecedor. Que bom, obrigada, Bel. Bem-vinda. Marina, boa noite. Eu Celi. Essa é a primeira vez que assisto. Gostei muito. Gostaria de entrar nesse grupo de estudo pelo WhatsApp e me enquadro na codependência. Me chama, viu? Que eu coloco vocês no grupo de WhatsApp e venham participar do nosso grupo de estudos. Ah, Esther, todos os sábados às 18. Não, todos os domingos às 18 tem live e sábados a cada 15 dias grupos de estudo. E participei do projeto Laço, só tenho a agradecer. Que bom! Estamos vendo, estou assistindo, ok, valeu pelas informações. Como me separar de um filho, né? Então, Jocélia, é justamente isso que nós estávamos falando, né? Quando não existe, ou quando não é o caso, a separação física do filho, e mesmo que nós nos separemos dos nossos filhos, seremos sempre mães, né? O que que a gente precisa? A gente precisa desligar-se emocionalmente do problema para que nós possamos nos fortalecer para entender essa relação, para dar conta dessa relação, para mudar essa relação, tá? Fátima aqui no Instagram, também quero participar do WhatsApp, só me mandar uma mensagenzinha no direct, viu? Aqui nos grupos de apoio eu me sinto entre iguais, de tão parecidos são os sentimentos. É isso mesmo, Natália. É isso mesmo. Por isso que é muito curativo, muito curador, né? Nós estarmos em grupos de iguais. Tenho a mesma dúvida, Jocélia, sobre o filho, né? Adorando a live, eu me cuidei, coloquei minha carteira de vacinação em dia por 8 anos e cuidei de outras pessoas e esqueci de mim. Não deu para entender exatamente, mas
É por aí, gente. Isso, Júlia, domingos. Muito boa explicação. Estamos aqui chegando, faltando um minutinho para a gente terminar. Eh, Se vocês tiverem mais questões, mais dúvidas, podem colocar aqui. Márcia, fiz terapia minha vida toda e nunca me disseram que eu tinha que acolher a minha criança interior. Perdi tanto tempo. Márcia, você sabe que eu tenho ouvido muito também as meninas dizerem: "Ah, eu perdi tempo, se eu tivesse conhecido isso ou aquilo antes", ou até nos grupos de amor exigente a gente ouve isso. Nós conhecemos as coisas e ouvimos aquilo que a gente precisa ouvir quando a gente tem prontidão emocional, né? Será que em algum momento anterior, se você tivesse ouvido que você precisava acolher sua criança interior, será que você conseguiria acolher sua criança interior, né? Então, vamos pensar que hoje você ouve isso e que você tem condições de acolher sua criança interior daqui para frente. Você tem condições de olhar para a tua história. Instagram, tchau, tchau. Finalizando aqui, caindo no Instagram. Não, acho que só pausou, né? Mas daqui a pouco vai cair, gente, que já vai dar 19, né? 19 horas. Mas fica aqui, gravada para vocês a live e até domingo que vem, viu, pessoal? Muito obrigada, Instagram, pessoal que me acompanha no Instagram. Quem não acompanha as minhas redes sociais, a gente tem bastante conteúdo a semana toda aí, feito pela minha equipe querida de meninas, que a gente chama time, né? Time Romina Miranda, que tem feito um trabalho bem bacana aí, bem bacana mesmo. Muito obrigada, meninas. A Vanessa e a Flávia. Beijão pra vocês. Tchau, Dulcineia. Beijo. Obrigada por estar aqui, viu? Exatamente. Hoje é o dia certo. Hoje é o dia certo, Márcia. O dia em que finalmente a gente ouve e que fala com a gente, né? Quantas vezes a gente passa uma vida ouvindo questões que eram interessantes para nós, mas aquilo não tinha ressonância nenhuma com os nossos sentimentos e nós não conseguíamos ter uma mudança porque não tínhamos essa prontidão interna. Então acreditem, né, que o que vocês ouviram hoje ou ouvem hoje ou estão em condições de serem amparadas hoje é aquilo que tem para ser feito daqui para frente, né? Então venham conosco nos nossos grupos de estudos gratuitos a cada 15 dias, nossos grupos de WhatsApp, no Amor Exigente aos sábados, nas lives de domingo, nos cursos. Venham conosco, porque aqui nós temos uma. Não digo que é uma irmandade, porque não é um grupo exatamente nesse sentido, mas no sentido de estarmos irmanadas, todas no mesmo movimento, somos uma irmandade, certo? Gostaria de participar do grupo, como faço? Só mandar uma mensagem aqui pelo Face, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que também aparece aqui, e eu vou colocar vocês no grupo e vocês vêm participar aos sábados. Patrícia, muito obrigada, viu? Você me deu uma sugestão hoje, se você puder mandar mais detalhes lá dessa sugestão, a gente faz sim, viu? Vera Lúcia, boa noite a todas vocês, todos que estiveram aqui mais uma vez comigo num domingão de feriado, certo? E estaremos juntos e juntas novamente no domingo que vem, trazendo outros temas. Tragam sugestões que essas lives são feitas para vocês, tá bom? Já tá acabando aqui, Vânia. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até domingo que vem. Até. Tchau. Eu que agradeço.